eu esqueci isso aqui, 17, os carmelitas introduziram na colônia a devoção da Via Crucis, ou Sete Passos, em que se representava o drama da paixão através de quadros ou estações. Essa devoção passou a ser representada inicialmente através de uma procissão que se realizava na sexta-feira anterior à Semana Santa, designada também como Sexta-feira do Triunfo. No século XIX, Thomas Helban ainda pôde assistir a essa procissão promovida pelos carmelitas, e que iniciava com um quadro representando a oração de Cristo no Horto das Oliveiras. Em São Paulo, ao que consta, a primeira procissão desta Via Crucis foi realizada em 1680, acompanhando os sete passos de Jesus rumo à ressurreição. Hoje, celebramos de modo especial o sofrimento, a incompreensão, a prisão, a tortura e a morte de Jesus. Ele foi vítima das pessoas que se sentiam ameaçadas em seus privilégios pelas palavras e pelo modo de agir de Jesus. Então se armaram contra ele e o maltrataram até a morte de cruz. A cruz de Jesus mostra o mal que existe no mundo. Mostra toda a violência da mentira, da injustiça e da exploração contra a vida. E essa violência se manifesta ainda hoje na cruz do pecado. Para exaltar o sofrimento. Ele aceitou a cruz para ser fiel à sua missão e para não trair a verdade que viveu e pregou. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. No primeiro passo, contemplamos Jesus no Horto das Oliveiras. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O que se passa no íntimo de Jesus? Uma luta dramática em que entra um confronto à companhia e à solidão, o medo e a serenidade, a coragem de continuar o projeto de Deus até o fim e a vontade de desistir e fugir. A oração é a fonte que reanima nosso projeto de vida segundo a vontade de Deus. Quem tiver com o texto de Marcos, primeiro leitor, vem aqui na frente, por favor. Eles chegaram a um lugar chamado Getsêmani. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Ele rezava, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois Jesus voltou, encontrou os 3 discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não pôde vigiar nem sequer uma hora? Vigiem e rezem, para não cair na tentação, porque o espírito está pronto para resistir, mas a carne é fraca.
Jesus se afastou de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que dizer a Jesus. Então Jesus voltou pela terceira vez e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Senhor Jesus, na vossa agonia experimentastes o mais intenso sofrimento e diante da provação acolheste sem reservas a vontade do Pai. Concedei a nós, vossos servos, a graça de aceitar tudo, de suportar tudo, de confiar tudo, fazendo de nossa vida um ato contínuo de acolhida da vontade do Pai. Amém. Eis a cruz, ó madeiro sagrado, eis a cruz, ó altar consumado, eis a cruz de Jesus. No Monte das Oliveiras ele sente a aflição, está em silêncio e desolação. Meu Pai, afasta de mim essa dor, mas não se... Eis a cruz, ó altar consumado, eis a cruz de Jesus. Segundo passo, contemplamos a prisão de Jesus. Essa figura temática e eficaz de Salvador, muito difícil, retratando a dor e sofrimento separados. Um dos discípulos se alia ao poder repressivo das autoridades e traz Jesus com um gesto de amizade. Sejam Deus. Todos fogem, Jesus fica sozinho preso. Aquele que realiza o projeto de Deus e atrai o fogo é considerado pelos poderosos como bandido perigoso. Segundo leitura. Logo mais, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um gozoso, com uma multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam e levem bem guardado. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então eles lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Então levaram Jesus à casa do sumo sacerdote e se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os doutores da lei. Senhor Jesus, vós viestes não para condenar, mas para salvar, não para condenar, mas para libertar. E concede nós a vossa eternidade, para que possamos enfrentar as grandes lutas de nossa vida, pelo vosso eis a cruz, ó madeiro sagrado, eis a cruz, ó altar consumado, eis a cruz de Jesus. Ó quanto sofrimento, ó quanta dor. No coração de Pedro a noite chegou, nega o Filho de Deus, o Salvador, o Salvador. Eis a cruz, ó madeiro sagrado, eis a cruz,
passo, contemplamos Jesus atado à coluna, flagelado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Terceiro leitor, o olhar do profeta Isaías. Alguém poderia ler essa? O olhar do profeta Isaías. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Terceiro leitor. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, Eis a cruz do madeiro sagrado, eis a cruz do altar consumado, eis a cruz de Jesus. Ele foi julgado e condenado com desamor, e logo Pilato Barrabás soltou. Cuspiam nele e diziam: salve o rei dos judeus. Batiam em sua cabeça, ó quanta dor, ó quanta dor. Eis a cruz, ó madeiro sagrado, eis a cruz, ó altar consumado, eis a cruz de Jesus. Quarto passo, contemplamos Jesus escarnecido e coroado de espinhos. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Revestido com todos os sinais de poder, manto de púrpura, coroa, cetro e adoração, Jesus é motivo de zombaria. Quarto leitor. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com seus discípulos. Por isso, Judas, que estava atraindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e fariseus e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Senhor Jesus, zombado por todos como caricatura de rei, no entanto, quando retoma suas próprias vestes, se revela como verdadeiro rei, aquele que entrega sua vida para salvar seu povo. Que tu seja para nós caminho, verdade e vida, para nos tornar imensamente felizes. Amém. Eis a cruz do madeiro sagrado, eis a cruz do altar consumado, eis a cruz de Jesus. No caminho do Calvário as santas mulheres encontrou, no caminho do Calvário Verônica aflita as lágrimas enxugou, as lágrimas enxugou. Eis a cruz, ó madeiro sagrado, eis a cruz, ó altar consumado, eis a cruz
contemplamos Jesus apresentado ao povo por Pilatos. Eis o homem. Nós adoramos a Jesus e vos bendizemos. Porque da vossa santa cruz remistes o mundo. O dilema de Pilatos é o mesmo do homem de hoje. Dependente do sistema capitalista injusto e violento, ou arrisca a sua posição de poder ou sacrifica o inocente. Quinto leitor. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou a eles: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou de novo: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Senhor Jesus, que Tu seja para nós a força que nos sustenta na tentação, a mão que nos ergue no momento da queda, e o bálsamo que alivia nossas chagas, a fim de que perseveremos até o fim. Amém. Eis a cruz, ó Madeira.